Olá, este é mais um episódio do Pode Entender. Você que nos acompanha sabe que esse podcast é para nós entendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus. Eu sou Esther, na direção, produção e arte é o Dé. E nós sempre estamos bem acompanhados pelos nossos pastores Lindbergh de Moraes e Petrônio Júnior. Como vocês estão, pastores? Debaixo da graça, cada dia melhor. Tudo bem, graças a Deus. Nós estamos na série Edificando a Igreja, que está baseada em 1 Coríntios. No último domingo, o pastor Petrônio nos falou sobre o capítulo 5 e 6. Pela manhã, o subtema foi: os santificados são os que edificam. Quero colocar que você falou sobre como a igreja deve viver uma vida nova numa sociedade mergulhada no pecado. À noite, o subtema foi a graça santifica. E foram 3 palavras-chave: unidade, santidade e graça. E você nos advertiu, relembrando o texto, que devemos fugir da imoralidade e da impureza. E aí a gente quer começar o nosso bate-papo ouvindo e vendo os vídeos que a gente conversou com o pessoal da igreja. Vamos? Nós, cristãos, temos um papel de fazer a diferença na sociedade. Então, a sociedade está mergulhada no pecado, vamos apresentar a ela o remédio, que é o nosso Jesus Salvador. Então, levar uma vida diferente é nos atos que a gente pratica. Não ser igual ao mundo, ser igual a Jesus. Esse é o nosso caminho, essa é a nossa verdade, essa é a nossa vida em Cristo Jesus. No meu entender, ficou claro que a gente precisa ter um pensamento, atitudes e de acordo com a palavra. A palavra é que vai nos dirigir e vai confrontar o pecado do mundo. E é através de nós que o mundo vai se convencer do pecado e mudar. Porque a palavra vem para nos orientar. A gente precisa ter a orientação, a base bíblica, e é através dela que nossas atitudes vão ser limitadas, né? Delimitadas, e nós vamos seguir e mostrar que o mundo caído, a diferença de quem convive com Cristo e de quem está fora de Cristo. E aí, pastores, nós entendemos a mensagem? Eu acredito que entendi. Vou tentar agora. Se eu não passar, o professor aqui me revela. Em primeiro lugar, lembrar que há uma grande coerência dos temas que o pastor Petrônio está sugerindo com o tema anual da igreja, né, que é a santidade. Então, a ideia de pregar em série ajuda, contribui pedagogicamente para associar o que a igreja está se propondo. E se eu pego o tema do ano, que é uma igreja que está em processo de santificação, ou a santidade na igreja, e eu vou dizer que vou abordar como edificar essa igreja, estamos a uma semana de celebrar os 506 anos da Reforma, né? A Reforma tem um lema que está muito enquadrado dentro do que o pastor Petrônio está sugerindo. Como é que eu edifico uma igreja se ela já foi edificada? É que essa igreja foi edificada para não ficar como pedra sobre pedra, mas para ficar um movimento humano reformado, sempre se reformando. Por isso ela está sempre em edificação. Um desavisado, ou mesmo essas pessoas muito chegadas ao legalismo, poderia questionar até a série. Mas como edificar a igreja? A igreja está edificada em Cristo, a obra de Cristo está consumada, nada mais tem que se fazer. É esse tipo de indagação, de pergunta, que pode até esconder exatamente a falta de santificação. Achar que a igreja está edificada, eu vivo como eu vou viver e nada vai se alterar. Ora, se nada fosse alterado, nós não teríamos hoje o abandono das igrejas como nós temos. As igrejas fechadas, em vários lugares do mundo, inclusive, onde a reforma se deu. E isso foi por acaso? Qual é a razão disso ter acontecido? Eu aplicando, claro, tem mais razões, mas eu vou aplicar diretamente o que estamos estudando.
que eu acredito que é a raiz de todo esse abandono, que é a falta de santificação. Uma igreja não se edifica sem santificação. Não tem jeito. Ela pode crescer, que aí eu diria inchar, ela pode desenvolver-se como instituição, mas o resultado mais pragmático para destruir essa tese de que a santificação não é necessária, porque já estamos justificados. Aliás, no último, estou pulando um pouquinho, porque no último sermão o pastor mencionou isso, mas voltar ao primeiro, que são os santificados que santificam, que edificam a igreja, porque os que não são santificados podem até fazer ela crescer, pode ser grandes dizimistas, grandes vozes e tantas outras coisas, e na realidade o resultado vai ser esse que estamos vendo. Ora, teve uma igreja com teólogos mais expoentes que teve a igreja um século atrás. Se você olhar os nomes que tem, hoje nós usamos os nomes deles hoje no sermão. E cadê as igrejas dessas pessoas? O que houve? Porque a igreja não é de pastor, a igreja não é de padre, a igreja não é de bispo, a igreja é do Senhor. Não é de Paulo, não Não é é de de Paulo, Apolo. nem de Apolo, no espírito do anterior. Pois. Então, se nós não tivermos esse cuidado, por mais eloquente que eu seja, por mais John Stott que eu seja, a igreja fecha. Por quê? Não se edifica a igreja sem santificação. Então, um tema extremamente adequado. Acredito que eu entendi a mensagem porque eu vi essa relação muito clara do tema com o tema da igreja e com o nosso compromisso pastoral, dos pastores, né, do conselho, de ver uma igreja edificada, para não cairmos nas armadilhas de que ela está crescendo quando dizemos que ela tem dinheiro em caixa, ou que ela está crescendo quando tememos saindo pelo ladrão, fazendo grandes reuniões, que mais parecem as grandes festas que Deus diz por Isaías, eu abomino essas festas. Então, eu acho que esse é o ponto. Acredito que eu entendi, porque eu vejo a necessidade de perceber. É o trabalho, é a obra de uma pessoa santificada que edifica a igreja. Fora disso, não vejo futuro nessa atividade, eu diria no ativismo de tanta gente dentro da igreja, e a igreja não evolui, não cresce, porque não é esse o exigido. Deus não se ilude com o ativismo das pessoas que não têm compromisso com a vida santa. Acho que foi por aí, pastor. É uma fé utilitarista, né? Como o que a gente viu no capítulo 4, que faz da igreja um fim em si mesmo, né? Não enxerga o propósito da igreja em si, né? Mas por que os santificados são os que edificam? Justamente porque quem vai dar continuidade a esse chamado de Cristo, a esse plano de Deus através da igreja, são aqueles a quem ele santificou, aqueles a quem ele chamou. E é justamente isso que Paulo está falando lá no capítulo 5, quando a problemática apresentada no texto é de que há imoralidade sexual no seio da igreja, e não é nem esse o espanto de Paulo, porque Paulo sabe que a imoralidade sexual é comum em Corinto. O ponto é que Paulo coloca ali em questão é: o que me assusta, irmãos, é que vocês não estão fazendo nada em relação a isso. Então, eles estavam normalizando o pecado, podemos Exatamente. dizer assim, Uhum. dentro e fora da igreja? Exatamente. É Por isso que eu comecei o sermão fazendo aquela pergunta: é possível a igreja se desenvolver sem interferência cultural? E a resposta é: não, não é possível. Estamos aqui usando a internet para edificar a igreja. Estamos usando um microfone, são produções culturais. Não veio do céu, isso é coisa terrena, é coisa do mundo, né? Então, é nesse sentido, porque geralmente quando fala é coisa do mundo, a gente generaliza de forma pejorativa tudo que é secular, num certo sentido. E a gente usa tênis secular, né? A gente compra pão num mercado que não é gospel, por assim dizer. Então não tem como, a gente vive nesse mundo. Então a gente vai ter que aprender a dialogar e administrar essa nossa relação com a cultura. Até aí, ok. Agora, onde é que está o ponto entre se acomodar, aceitar ou rejeitar a cultura? Era esse caminho que Paulo estava apresentando ali, dizendo, ó, eu sei que é cultural, só que essa cultura é pecaminosa. Vocês viviam assim antes. Eu sei que vocês já estão acostumados com isso. Mas vocês precisam lançar fora o fermento velho. Outra vez já vos disse para não vos associar com os impuros. Então, o Paulo está fazendo esse chamado à vida nova para uma igreja que foi chamada para ser santa num mundo
mergulhado no pecado. E é isso que é a igreja, no final das contas. Porque se nós acharmos que ser cristão é simplesmente nós frequentarmos um clube, uma comunidade, uma sociedade, não sei o nome que quiser usar aí, a gente vai esvaziar o significado desse nosso chamado, dessa nossa identidade, e no pior das hipóteses, a gente vai esvaziar o significado da cruz de Cristo. Eu tô até pensando aqui outra coisa que nem tá no meu roteiro. O pastor Lindenberg puxou essa questão da santificação. Realmente, a gente está trabalhando durante todo esse ano sobre esse tema, santidade da igreja, né? E aí, tá ficando mais difícil ser santo? Puxando aí o que você está falando, como é que é? Aí eu vi, como os temas estão tão ligados, capítulo 5, capítulo 6 de O Coríntios, senhor já está querendo ir para os eu fiquei seis. pensando o Quer seguinte, correr. quando eu escutei a mensagem, eu fiquei a pensar, o que seria ilícito na época de Paulo e que hoje não é mais, ou o contrário. Né? Sim. Porque talvez chegasse perto do que você está questionando. O que era mais difícil? Ser santo lá no primeiro século ou ser santo agora, quase 21 séculos depois, né? Pois é. O que era mais fácil, mais difícil? Essa é uma pergunta muito inteligente para a gente tentar avaliar. Como é que a gente vai se defender? Porque se na igreja de Corinto já tinha toda essa bagaceira que a gente está vendo aqui, como Nossa. diria um pernambucano, imagina agora que as coisas estão muito mais, eu diria, muito mais frouxas do ponto de vista da própria igreja. Então, antes do senhor entrar Pois não. nisso aí, para a gente não entrar no No- no próximo Isso. capítulo, nós tivemos uma. Nós vamos falar isso, né? Não tem jeito. Nós discutimos na classe dos jovens sobre disciplina, né? Aham. Então entrou no. É. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho qual o benefício da disciplina para a igreja e para o disciplinado. Antes da gente entrar aí nesse Beleza. convém. Vamos falar um Mas pouquinho disso. tem a ver com o que você está também, perguntando, né? tem, porque a disciplina é para te fazer mais santo, em linhas gerais, né? Uma disciplina não é para te tirar da igreja. Não é Ok. é para te fazer Isso. mais santo. Isso. Então, eu acho que a tua questão tem a ver. Qual é o papel e o lugar da disciplina hoje? Isso. Hoje, Né? isso. A gente Isso tem é que muito discutir interessante. como é que se administra isso. Né? Isso. A norma da igreja não mudou. Porque a Uhum. norma da igreja ela tem que vir da Bíblia. A Bíblia Uhum. também não mudou. Quando eu escuto os sermões, eu leio os livros antigos, eu fico a pensar exatamente no seguinte: o que é que unifica? Porque é muito difícil para nós hoje, no mundo da informática, do conhecimento, da velocidade de tudo, você dizer que a Bíblia é a única regra de fé e prática. E a Bíblia tem mais de 2000 anos. Então, como é que eu vou utilizar algo que há 2000 anos foi composto, compelido, e esse compêndio eu tenho que trazer à luz de toda a ciência que está aqui hoje, de toda essa sociedade Tecnologia. da libertação, da liberdade, do libertarismo, da libertariedade que nós temos. Como é que eu vou fazer com essa aplicação? Daí vai passar por essa linha. Vamos imaginar que a Bíblia seja e que deve ser o meu instrumento de regra, fé e prática. Muito embora nas igrejas presbiterianas ela é assimilada num código de disciplina. Ela tem todo um ritual processual do código de disciplina, que muita gente discute, porque diz que, de fato, a igreja ela é a consciência do Estado, está acima do Estado, ela não poderia ter um padrão de lei igual ao do Estado. Eu diria que ela não tem, ela tem um regramento. Porque, ora, o nosso juízo, a pessoa pode cometer o maior dos pecados ou o maior dos crimes, a igreja nunca vai te condenar a uma prisão porque esse é o papel da justiça. O que a igreja vai dizer? O teu procedimento está afetando a santidade da igreja. É tanto que na minha prática pastoral eu sempre costumo trabalhar com a seguinte orientação: examina-te a ti mesmo, preste atenção no que você está fazendo, tome a sua iniciativa, antecipe-se a um conselho, antecipe-se a um tribunal se for necessário, mas assuma o seu erro e a sua culpa e se trate, que aí a igreja fica muito mais à vontade. Você mostra o seu amor à igreja, porque se você chega para a igreja, isso já me procuraram por uma razão muito clara do que eu vou colocar. Quando eu dou esse conselho, muita gente chega e diz: então eu quero sair da igreja. Então faz um documento, peço sua exclusão. Aí uma pessoa diz assim: então vocês não vão disciplinar nem nada. Mas se ele já saiu da igreja, tem disciplina maior. Pois é.
Não tem. Não Então, tem. eu não quero vingança. Se fosse por vingança, então não sou não te dou. Você agora vai pagar é aqui. Pagar, ele já pagou. Eu acho que esses erros que atrapalham a vida da igreja, que escandalizam o evangelho, o preço disso é alto e não tem igreja nenhuma que possa reparar. Porque o escândalo do evangelho, o que diz Jesus Cristo? É melhor que amarrar a pedra no teu pescoço e joga no mar. Acho que ele já disse tudo ali. O que a disciplina precisa é tomar cuidado com esses ajustes, com essas coisas que trazem prejuízo, inclusive para os mais jovens. Né? Todo esse cuidado, é o cuidado de uma disciplina, eu diria, pedagógica. Né? Todo esse cuidado para evitar, a igreja não fez nada, a igreja deixou passar. Então, a primeira coisa na minha prática é chama a pessoa, já orienta e diz, olha, ame tua igreja, toma uma decisão. Né? A decisão é, ou você confessa e o conselho toma a disciplina, e aí tem um regramento da disciplina, ou você já diz, olha, realmente eu vou continuar em pecado, infelizmente é isso. Como tantos eu vejo, vou continuar em pecado porque eu acho que estou certo, então o teu lugar não é aqui. Se a Bíblia diz que está errado, o nosso regramento legal não permite, e você diz que está certo, então o teu lugar não é aqui. É doloroso dizer isso. Pode ser minha esposa, meu filho, eu vou ter que dizer isso para ele. Né? Porque, e qual é o problema do zelo para com a igreja nisso? É porque a responsabilidade de quem aqui é o pastor e o conselho, de quem dirige, é exatamente deixar a igreja nessa linha de entendimento. Se a pessoa está sendo tratada, olha, não faça isso, eu compreendo, porque pecar, todos nós pecamos e estamos a pecar. Não é essa a questão. A questão é quando uma determinada conduta traz prejuízo à santificação da igreja. E isso o conselho, o pastor tem que tomar providência. Eu estava pensando que uma das coisas que compromete, né, a edificação da igreja, como o pastor estava falando, é na hora de administrar ou aplicar a disciplina, a incoerência com o evangelho, né? Isso. Então, por exemplo, eu até mencionei, mas já no Sermão da Noite, a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2, em que Jesus diz, olha, eu reconheço que vocês expulsaram da igreja os nicolaítas. Né? A heresia dos nicolaítas era de imoralidade sexual. Então, essa igreja era uma igreja séria, né? Moralidade sexual inquestionável. Mas Jesus diz, eu tenho, porém, contra ti que vocês abandonaram o amor. Então, às vezes, a gente quer ser tão inflexível e rígido, né? Com alguns padrões já estabelecidos e dogmáticos e tá certo? Mas na hora de, né, fazer a coisa acontecer, nós esquecemos do dom maior de Deus, que é o amor. Então, o pastor estava dizendo aqui algo que me fez pensar nisso, né? No final das contas, apesar de toda a rigidez que uma igreja precisa ter, dependendo do caso, a gente nunca, como ele mencionou o caso, de a gente nunca vai poder mandar ninguém para cadeia. Mas, por exemplo, a gente nunca vai poder também condenar ninguém ao inferno, Isso. nada do tipo. No final das contas, por mais feio que foi o que a pessoa fez, a gente ainda tem que oferecer graça. Sabe? Talvez isso ainda, no ouvido de alguém, ainda soa meio estranho. Fala, pastor. Mas não foi assim que Cristo agiu? O papel da igreja é não abandonar, né? Não E a abandonar. A igreja está alguns aqui estudiosos para dizem, administrar essa santidade de Deus. A graça se manifestou a nós educadora. Isso. E o papel da igreja é isso. É isso mesmo, é isso. Até alguns estudiosos dizem que esse caso aí em 2 Coríntios parece-me que era a mesma pessoa que voltou, né? Lá em 2 Coríntios. Né, se reconectou. Então, a gente vê que ali Coríntios também não abandonou aquela pessoa, né? Tratou. E às vezes a disciplina é uma coisa, eu penso de pais, né? Nós, quando vamos disciplinar os nossos filhos, dói mais na gente do que... A gente ainda uma fica coisa com assim, né? um espírito de John Hus, né? Que é um pré-reformador. E aí me peguei a pensar que ele foi condenado à fogueira, né? Como herege. Quando é que a gente, como igreja, aprendeu a mandar matar só porque prega diferente, sabe? Voltamos à série anterior, né? Deus é um Deus de vida e não um Deus de morte, não é isso que foi falado? É uma preocupação, eu vou tomar a palavra que o pastor Petrônio usou, inquisição, né? Uma vez
quem se converte já com a idade avançada, fica difícil entender algumas coisas da Bíblia. Quem já se acostumou com a linguagem desde a infância, fica mais fácil. Mas uma das coisas que eu me questionava muito era a linguagem dura de Paulo, né? Aí um dia, eu não me lembro, eu estava querendo lembrar enquanto o pastor falava, mas não recordo se foi o reverendo Francisco, quem foi que me disse assim. Lembre-se, Pedro escreveu como pescador, Mateus como um cobrador de impostos, tá? Cada qual tinha seu negócio. Paulo escreveu como um grande funcionário do poder romano. Um homem que era um inquisidor para Roma. Ele mandava e matava cristãos. Então, queira ou não, ele foi novo convertido, mas a linguagem dele não mudou, o verbo dele, o que ele sabia. Então, as palavras dele têm que ser lidas que, muito embora a palavra diga, tenha o contexto de uma inquisição romana, ele não é mais romano apenas, né? Ele diz, eu tenho a dupla cidadania, mas eu sou um homem mudado, Deus apareceu a mim, ele conta toda a história. Então, a gente tem que, quando ler Paulo, tem que lembrar disso. A gente tem que lembrar que ele escreveu com o que ele tinha conhecimento, que foi ensinado aos pés do Gamaliel, mas o Gamaliel não alfabetizou ele, né? Gamaliel ensinou a cultura judaica para ele. Então, ele já era um homem alfabetizado, já era um homem do governo romano. Então, quando eu estiver lendo Paulo, como eu estiver lendo outros também, mas nesse caso nosso, 1 Coríntios, é lembrar disso, né? Dessa postura dele, dessa linguagem na hora que ele se impõe. Da mesma forma, eu fiz essa comparação mais na frente, dizendo o seguinte, nós temos uma Constituição muito próxima da Constituição norte-americana, né? Tínhamos tanto a brasileira como a da IPB. É engraçado que as duas eram assim. Ele vem caminhando muito dessa terminologia, onde a lei era muito mais rigorosa, ainda que estivesse debaixo da graça. Por isso, todo um ritual, um tribunal, com advogado de defesa, com todo aquele procedimento jurídico que é cansativo, que eu participei de alguns deles, de novo estou aí designado para o tribunal do Supremo Tribunal da Igreja. Quer dizer, a gente fica designado para isso, mais pela prática que a gente tem de vivência teológica do que qualquer conhecimento de direito. No entanto, todas as decisões do Supremo Conselho, quando vai organizar um tribunal, perguntam, põe um juiz, a Igreja Presbiteriana é rica nisso, um advogado, um juiz, e você vai pôr um advogado, um juiz, porque ele vai dar todo um ritual de um julgamento como se fosse secular. Mas o que precisa estar imbuído é dessa questão que o pastor colocou. Nós nunca vamos poder atribuir nem a pena máxima, nem a graça máxima, o perdão máximo, porque tudo isso é só com Deus. Então, qual é o foco? Então, deixa como está? Não, o foco é pedagógico. Nós temos a responsabilidade com a edificação da igreja. E a melhor maneira é ensinar que, sem santidade, a igreja não se edifica. Beleza. Então, vamos falar da mensagem da noite. E aí, eu queria que vocês me explicassem um pouquinho melhor a frase que o pastor Petrônio colocou lá, que diz assim, o contrário de imoralidade não é moralidade, é santidade e pureza. O que significa isso? Qual é essa frase aí que... Justamente porque se a gente pensar que o contrário de imoralidade é só moralidade, então basta começar a fazer as coisas certas, né? Os legalistas adoram isso, né? Se comporte direitinho e a conta fecha. Então, o contrário de imoralidade é moralidade. Só que aí a gente olha para Jesus e dentro de uma conveniência moral, parece, né, no consenso de alguns, que Jesus não era tão moral assim. Os fariseus olhavam e diziam, mas como assim? Ele não lava as mãos? Mas como assim? Ele se senta com publicanos? Mas esse homem é amigo de prostituta. Então, ele está dentro de um padrão de conveniência que não preenche a lacuna da moralidade que a sociedade está esperando. Então, nós somos chamados a viver não um padrão moral. Nós somos chamados a ser santos. E santos como Cristo é. Porque Cristo não é só bonzinho. Cristo é Deus. E por ser Deus, ele é santo. Então, tá tudo isso nessa frase aí. E o pecado, ele nos dificulta isso, né? Sim. A gente viver, porque a gente é mais ou menos isso que o pastor falou, né? Tem um tribunal, é certo ou errado para nós, né? Eu acho que o pecado nos faz isso. Então, eu acredito que é uma guerra para nós mesmo, essa coisa de santidade. Uhum. Tem uma linha que dá para ajudar muito. Eu costumo dizer que a teologia é a boa semente e a filosofia é a ciência que tece os conhecimentos.
para nos ajudar a entender as coisas. Eu acho tão difícil ser cristão, do jeito que Cristo ensinou. Extremamente difícil. Mas não é impossível. Caso contrário, ele não teria nos solicitado tal coisa. E o argumento que ele deixou era: eu vou fazer o que vocês não podem, que era a salvação pela lei. Isso vocês não vão poder fazer mesmo. Então, a graça foi estabelecida. Por isso, o tema da noite é a graça que santifica. se santifica, né? Nós nunca seremos santos sem a graça. Isso é muito claro, né? Mas não é claro para todo mundo. Né? O problema é por isso que o nosso trabalho é errado. Não é claro para todo mundo que sem a graça... Porque para muita gente, a santificação está no conceito de moral. Né? Eu não bebo, não fumo, não jogo, não danço, então sou santo. Vírgula, tem muito mais coisas. Né? Eu costumo muito isso. Me lembro que tem um presbítero em Campina Grande, analfabeto, ele dizia muito essa piada para mim. Disse que Lampião se converteu. Eu disse: mas como Lampião se converteu? Foi, Lampião se converteu. Não, Lampião se converteu. Por quê? Porque um dia Lampião encontrou-se com o grande padroeiro lá do Nordeste, que era o Padre Cícero. Encontrou o Padre Cícero, e quando ele não esperava que o Padre Cícero estava naquele caminho, quando ele encontrou o Padre Cícero, se ajoelhou e disse: Padre, eu bebo, fumo, jogo e danço, mas deixo tudo agora mesmo. Quer dizer, o Padre Cícero disse: é muito mais necessário que isso. Quer dizer, até o Padre Cícero sabe disso. Né? Que não é só isso. Né? Então, eu deixo de matar, deixo de fumar, deixo de roubar, de fazer um monte de coisa, pronto, agora está resolvido. Se não for a graça, nada disso está resolvido. Temos tantos homens e mulheres éticas corretas na vida. Né? E nem por isso estão dentro do padrão de santidade que Deus, aliás, foi a ênfase que o pastor deu muito no Sermão da Noite. Né? O padrão, a conveniência, o que convém a Cristo, não é o meu padrão. O que convém a Cristo? Você faz essa pergunta? Porque o que convém a você é muito fácil. Pois é. Você decide, mas não é assim. Então vamos ver o vídeo, Vamos. que é realmente essa questão que a gente está colocando do verso 12. Para glorificar eternamente o seu nome. Em si, nós somos cordeiros filhos dele por causa disso. Como diz em 1 Coríntios 6,12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Existe o mal espalhado pelo mundo, mas não por causa disso que nós devemos fazer o mal. Como continua aqui: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então isso quer dizer que mesmo que o pecado esteja ali sempre em cima, que eu sei que todos nós somos pecadores, mas mesmo assim estamos aqui para espalhar a palavra de Deus e não cair em pecado. Aquela distinção. Paulo não está afirmando que tudo convém, né? Isso é uma pergunta. Então, às vezes a gente pega aquilo como definição. Mas tudo convém. Se tudo convém, eu não tenho necessidade de saber o que é lícito ou não. Então, falei das aspas, né? Que tem aspas no texto. Ele está fazendo uma citação, Isso. né? Ah, tudo me é lícito. Não, nem tudo é lícito matar alguém? Não, não é lícito. Então peraí. Nem tudo é lícito, né? E também não convém matar. Então, é um jogo ali, né? É um jogo interessante, porque uma coisa que chama a atenção quando o pastor Petrônio também explorou a questão do moral, do imoral, eu uso um texto um teórico chamado Adolfo Vasquez, que ele diz o seguinte: ele diz, olha, a moral nós sempre teremos, a ética é uma construção contínua. A moral é o campo de observação da ética. Então eu já nasci ouvindo desde pequeno, pode e não pode, pai, mãe, irmão mais velho, primo, parente, avô, tudo vai dizendo isso, eu vou juntando, e de repente no meio desse processo me acontece uma conversão, que é o texto que eu abri aqui em Ezequiel, que ele diz: vou tirar esse coração velho e te dar o coração novo. Esse coração velho está cheio da moralidade que aprendeu. Ora, quanta gente escutou, o pastor abordou isso, o quanto é forte isso, o machismo. Quantos de nós escutamos, né, isso o tempo todo, que homem não chora, que homem não é para levar desaforo para casa, que homem é homem, e a mulher parece que não existe, não aparece mulher em lugar nenhum. Então só tem o homem. O homem tem que ter a primeira experiência sexual, então tem que ter uma mulher disponível para ele, para ter a primeira experiência sexual. Então você vai observando que essas coisas foi da moralidade humana em todo lugar do mundo. E isso é lícito? E isso convém? Nenhuma coisa, nem outra. Então nós temos que ter muita clareza que essa linha da moralidade, eu não tenho como me livrar dela, porque eu escuto, eu vejo, eu aprendo, antes de pronunciar qualquer palavra, eu estou vendo o que meu pai faz com minha mãe. Eu estou vendo o que meu irmãozinho faz com minha irmã. Eu estou vendo, ainda que eu não diga nada. Eu estou vendo. Essas coisas são
absorção, eu vou absorvendo. A ética é quando eu começo a refletir sobre o que eu aprendi e começo a tomar rumo. E aí vem o novo nascimento que Jesus fala. O novo nascimento é que vai me dizer, não, isso não convém. Mas quem te disse isso? Cristo. Aí a referência é essa. Não há uma conduta ética só amparada na moral. A moral é um campo de observação. A moral é fortuita, é particular. Então a regra, eu sempre me pergunto isso, e eu escutando o sermão fiquei renovando minha pergunta, mas como é elevada a regra de Cristo? Botar uma régua lá em cima, ele coloca, que é o que Paulo aborda. Paulo diz, é a consciência, ou você trata essa consciência, o que aqui Ezequiel chama, olha o trocadilho que ele faz, eu tirei esse coração de pedra, te dei um coração novo, eu te dei um espírito novo, tá? O trocadilho, na realidade, é a alma humana que é redimida, né? O espírito redimido. Coração é um órgão que todos nós temos. Ele tira esse coração velho, jungido de uma moralidade que não vai te levar a nada. Né? Porque ninguém mais moralista do que esse povo que teve a primeira lei na mão dele. Está na mão dele. Então eles jogam com essa lei o tempo todo. A ética é uma construção. Tem um livro que eu uso bastante também, que é José Maria Castilho, ele diz, a ética de Jesus é uma coisa, ele chama, o termo que ele usa é uma ética desconcertante. É uma ética desconcertante, porque você olha, e o que Mateus diz isso, eles olham e dizem assim, não dá para seguir o que ele está ensinando não, vamos vazar daqui porque não dá para seguir. É isso que nós estamos vendo hoje. Se a igreja tiver o compromisso de aceitar o que convém a Cristo, eis a igreja santa que a gente tanto deseja. É isso mesmo, o cristão, ou que se assume como cristão, é o que se rendeu diante dessa elevada cartilha e fala, não dá, eu não dou conta não. Você me leva, Jesus. É isso. Jesus, você me leva porque eu não vou dar conta. Eu não consigo. Então o olhar é sempre para Cristo, né? Cristo, a gente não pode desfocar disso, né? Exatamente, porque assim, a lei, a moral, ela vai dizer, o adultério é pecado. Aí Jesus vai lá no Sermão do Monte e diz assim, o que é a moral, o que é que a lei diz? Não pode? Então, eu vou dizer para vocês que só de pensar... Então, você complicou mais. Eu achei que você ia vir para resolver o problema. Mas eu estou resolvendo. Estou tornando isso mais pessoal. Estou revelando realmente a necessidade que vocês têm de se renderem a mim, de se entregarem para mim, de assumirem que definitivamente não dá para serem salvos se não forem mediante a obra de Cristo Jesus, a obra graciosa de Cristo Jesus. E aí eu usei o sermão, inclusive, para abrir o parênteses. Nós estamos no mês de outubro. Celebramos a Reforma Protestante. Então vamos falar do sola gratia. Porque a Igreja Católica ensinava que a salvação era por obras. Não! Eles ensinavam que a salvação era por obras. Tem uma pegadinha aí. Eles ensinavam que era pela graça. A Reforma Protestante propôs da seguinte forma: a salvação é somente pela graça. Por quê? Porque você pode começar pela graça, mas talvez você não continue. Como o pastor disse, eu não bebo, não fumo, não jogo, não danço. Agora eu comecei a ir para a igreja, eu dou dízimo, eu frequento o culto, eu tomo Santa Ceia. E aí você começa a fazer no meio do caminho dessas coisas, do frequentar o culto, dízimo, Santa Ceia, né, o não beber, o não jogar, você começa a fazer dessas coisas a razão pela qual você está se santificando, a razão pela qual a sua salvação se sustenta. Por isso que tem muita gente que morre de medo de perder a salvação no dia em que ela não está muito bem, no dia que ela não conseguiu orar, né, na pandemia, que ela não está frequentando fisicamente o templo. Então, e agora lascou, eu vou perder minha salvação. Então, peraí, então a morte de Cristo não valeu de nada. Porque se ele veio só para te possibilitar a salvação, então ele não é o Salvador. Agora, se ele é o Salvador, então ele não possibilitou a salvação. Ele nos garantiu a salvação. E Paulo terminou no capítulo 6, no último versículo, dizendo: vocês foram comprados por um preço de sangue. Realizou, então ele garantiu, ele comprou, ele disse: eu comprei vocês. Então é só pela graça em Cristo Jesus que nós somos santificados. E os santificados são os que edificam a igreja.
Ok. Essa leitura equivocada. Eu acho que a igreja padece, e não sou profeta do mal, mas parece-me que a tendência é nós vermos uma igreja sofrer ainda mais. Mas sofrer por falta dessa convicção, porque a convicção de que a graça nos motiva a servir, de que a graça nos dá uma vida, um compromisso com a vida santa. São essas coisas que vão formando os pilares da vida da igreja. E enquanto isso não for tratado, trabalhado, nós vamos ficar caminhando equivocadamente em cima de uma igreja visível. Qual é a igreja? A igreja que tem mais gente, a igreja que tem mais cliques, a igreja que tem mais isso, mais aquilo. Né? A igreja que vai permanecer é a igreja que tenha mais pessoas compromissadas com essa vida santa. Porque significa uma pessoa que tem a certeza de que só a graça lhe basta. Então, por mais que ele faça ou deixe de fazer, uma vez eu educadamente corrigi uma irmã que dizia assim: meu filho não está indo para a igreja, amanhã ele morre e vai viver, vai para o inferno. Eu digo, não é assim não, minha irmã, pelo amor de Deus, não é assim não. E veja como é interessante, porque nós temos aí eu me lembrei de Paulo, aquele instinto de Paulo às vezes é nosso também. A gente prefere que o outro vá para o inferno porque está dentro daquilo que eu acho que não convém. Entrega para Satanás. Entrega para Satanás, que é o que ele diz no texto. É. Entrega para Satanás. Então, eu costumo dizer que Satanás todos já são, Cristo é que resgata. Por isso que o evangelho é uma boa notícia. É uma boa notícia. Me perguntaram essa semana, assim, pastor, tá certo eu pregar anunciando, né, o juízo e... Ó, teologicamente não tá errado. Mas eu acho que o compromisso fundamental da igreja não é esse, não. Não. Porque Jesus disse isso para Nicodemos. O Filho do Homem veio para salvar. Né? E depois Jesus termina o ministério falando isso para os seus discípulos. Agora vocês vão e preguem o evangelho. Então, o que é o evangelho? O evangelho é a boa notícia de que Deus nos tirou do inferno, nos tirou do poderio de Satanás. Está nos transferindo do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, o reino da luz. Então, assim, por que a gente está querendo sair por aí para botar mais medo, para pregar desespero, quando nós somos chamados a pregar esperança? Você sabe que eu ouvi uma pessoa, um moço, um jovem amigo do meu filho, um dia me falando isso. Falou assim: ah, não, eu não vou na igreja, não vou à igreja não, porque lá só tem medo. É muito... Nossa, você me lembrou exatamente esse moço falando isso. Né? Que a gente parece que impõe o medo. A pedagogia do medo, veja como isso funcionou. É um perigo tremendo a pedagogia do medo. Uma vez eu escutei um homem, ainda está vivo, vou evitar o nome dele, que é um ilustre pensador brasileiro. Ele disse uma vez, assim, que determinado ministro era uma pessoa muito fria. Aí eu não entendi. Ele disse: eu vou te explicar o que é, mas nunca diga que ninguém é frio. Eu digo, ele disse, né? Mas eu não podia dizer. Ele disse que o frio é um criminoso em potencial. Aí eu disse, caramba, por isso é. Então ele já tinha dito e citou até o nome da pessoa, mas eu fiquei a pensar muito, e faz muito tempo que eu escutei isso. Ele dizendo que quando você disser que uma pessoa é fria, isso na linguagem dele, eu não tinha noção disso. Era dizer que essa pessoa era um criminoso em potencial, porque ele é tão frio ao ponto de te matar sem menor esboço, sem menor sorriso. Digo, vejam como é interessante a pedagogia do medo, né? Ele chega e diz que determinado professor ninguém passa. Isso é para fazer a aplicação que eu queria fazer. Determinado professor ninguém passa. Então você já vai para ele com medo de que a morte para você ele tem que reprovar. Então eu não vou para a igreja porque lá só se fala do inferno. Então eu não quero saber disso. Quer dizer, a pedagogia do medo não funciona em lugar nenhum. Né? O que ela pode atrair são pessoas vingativas, né? Que tá, amanhã eu pego esse professor. É isso que eu tenho escutado. Alguém me perguntou hoje, não vou aplicar isso ao fato que aconteceu recente aqui em São Paulo, mas as pessoas me questionam isso. Eu costumo dizer que eu tenho duas versões muito interessantes sobre a vida de professores, notadamente de pastores também, que trabalham muito a pedagogia do medo, né? Que eles usam para ameaçar o outro. E quando você usa uma pedagogia do amor, você parece que é aquele fraquinho, sem conteúdo, sem bagagem, porque você se esconde no amor. Digo, de fato, faz todo sentido, porque quem mais falou de amor morreu numa cruz, né? Morreu lá e dizendo claramente, se não fosse por amor, vocês nem me pegavam, porque meu Deus é poderoso, vocês não encostam nem a mão em mim. Mas por amor, vocês vão me pegar, vão me bater, vão me xingar, vão me matar. Então, de fato, é isso. Ou a gente tem essa certeza, essa clareza, que nós não vamos perder a salvação porque é pela graça, não precisa pregar o medo, porque meu filho, se eu disser assim, meu filho sai do mesmo jeito se tiver de sair. Então acho que a mão de Deus é que vai reger. Nós temos uma igreja abençoada no sentido de termos uma mensagem justa, equilibrada,
Nós não precisamos pegar medo de ninguém, mas também não podemos nos omitir de dizer que sem uma vida santa, essa igreja de Vila Otália e qualquer outra não vai adiante. Amém. Ok. E os próximos domingos? O próximo domingo a gente vai entrar no capítulo 7 e 8. Essa bucha aqui. Me dê essa bucha, esse É corintiano de mesmo. 7 e 8. 7 e 8, Corintiano. capítulo 7, capítulo E 8, olha, vai quase ser ele tá de incrível. verde, pastor Lindenberg. Quase, olha. Homenagem a No mim, final ó. do episódio, você vem falar. Mas muito bom, eu fiquei muito feliz em acompanhar. Está chegando ao fim, mas eu queria lembrar de que essa carta de Coríntios, quando eu fiz a introdução para o sermão de domingo, eu fiquei pensando assim, como que eu encanto na linguagem que a gente usa, como é que eu vou encantar a igreja para ouvir de Coríntios? Uma carta tão antiga, um povo tão chato, tão complicado, né? Tão Os corintianos problemático. tão chato, né, Tão pastor? chato, como é que eu vou... Tá quase caindo. Aí né? eu Então, tomei nota de uma coisa que só vou dizer domingo. Eu acho que Tá vai bom. ajudar para a gente Surpresa. compreender, Surpresa. a gente gostar de se encantar com essa carta, como ela pode nos ajudar muito. Ok. Então, esperem então as próximas mensagens, né, no capítulo 7 e 8. E acompanhem as nossas redes sociais, ouçam, vejam as mensagens novamente, ouçam também o nosso podcast, e nós estaremos aqui, se Deus quiser, a semana que vem, falando daquilo que o pastor Lindbergh não quis falar hoje. Qual que era a frase que ele não falou para a gente, mas a gente vai comentar sobre isso. Tchau, gente. Muito obrigada por acompanhar a gente mais uma vez. é isso aí. Obrigada, pastores. Foi ótimo. Agradeço Esther, Der, toda essa turma que tem dado suporte e aos que estão acompanhando, que esse é o objetivo, né, que ajude a compreender ainda mais. Eu sempre costumo dizer que, além do sermão ser uma exposição, não tem a retórica, o diálogo, ainda tem o problema de ser aquele dia que você pode não estar apto a ouvir. De repente você vai ouvir de novo o sermão, você vai ouvir o Pode Entender. Então tem essas vantagens hoje que a gente não tinha antigamente, né? Porque às vezes você vai com determinadas situações de sofrimento e que atrapalha você ouvir a mensagem. Então espero que esses recursos todos sejam bem assimilados pela igreja. E tudo isso é para nossa santificação e para a edificação da igreja. Com certeza. Então tá bom. Tchau, gente. Tchau.